Na tela, vamos lá. Olha Vamos aí lá. que beleza. Atrasou um pouquinho agora, hein? Agora sim, agora veio. O Vasco da Gama está devendo 178 milhões a outros clubes. Meu amigo, é, a dívida da recuperação judicial, vocês estão vendo aí na tela, 638 milhões, mais 584 milhões de outras dívidas, dívida total estimada 1,4 bilhão. Rapaz, dívidas na CNRD e FIFA podem gerar transfer ban. CNRD é aquela mecanismo que a CBF criou para que o futebol brasileiro tente ao menos pagar alguma coisa, tá, um para o outro, né? O Benfica tá ao Benfica o E a Vasco gente deve vai falar 29 bem, milhões. vai falar que não está funcionando, né? Depois, né, Marcinho? É, sim, na sequência a gente fala também. Casa Pia 27 milhões, Nantes 25, Inter 21 milhões, outros clubes 75 milhões e 400 mil reais, Rodrigo Matos. Que situação do Vasco da Gama, hein? Vamos lá. Essa semana o Vasco entrou com pedido de recuperação judicial, já foi aceito pela Justiça na terça-feira. E aí tem a lista de credores, né? A gente vê quem que está com ações cíveis ou no CNRD. O que é CNRD? O Tribunal da CBF para julgar casos, disputa entre clubes, com a gente, com o jogador. É isso, casos nacionais. É igual ao Tribunal da FIFA, só que a versão nacional. Já estou vendo aqui que tem um erro no nosso que 584 milhões de outras dívidas, 188 milhões para clube, já não está batendo com os 638. Erro meu que passou aqui na minha conta quando eu revisei a, a arte, né? Mas vamos lá. Dessa dívida da recuperação judicial de 638 milhões, 178 milhões são com clubes, porque eu fui procurando um a um lá para achar quem são os clubes, né? E esses aí são os maiores credores do Vasco, né? Benfica, Nantes, Casa Pia e Inter, né? E aí você vê a SAF do Vasco, que era da 777, pagou só 18% das transferências que eles contrataram. Isso está no processo. Ou seja, chegou lá, pagou só um quinto e deixou o resto para sabe, sei lá, quem pagar depois. E é por isso que essa conta aí vai aumentando. A dívida, por exemplo, o Casapia do glorioso Cleiton, que veio, fracassou no Vasco, já voltou para lá e vai ser revendido, e está aí a dívida para o Vasco. E qual é a questão dessa dívida aí do Vasco contra os clubes, com outros clubes, né? Boa parte dessas dívidas, não todos, está nessa CNRD. O Vasco incluiu tudo dentro do processo de recuperação judicial. Normalmente, isso gera um conflito, eu falei com advogados, ali sobre por quê? O cara, quando entra na CNRD, ele espera receber fora de qualquer problema na justiça, porque é um tribunal arbitral que decide ali as dívidas do futebol. O Vasco, e também as dívidas do tribunal da FIFA também, o Vasco botou tudo lá dentro. O Vasco tem uma tese de que, os advogados dele, de que um clube insolvente, os processos na FIFA são suspensos. E aí pode botar todas as dívidas dentro da recuperação judicial e vai ser pago junto com os outros credores. Ele tem de fato, tem um artigo lá no código da FIFA que prevê isso. Mas eu falei com um advogado especialista nesse tema e ele estava me explicando que isso não é certo, é uma questão bem controversa. Ele, inclusive, já defendeu na justiça aqui para tirar dívida do CNRD de clube com clube e conseguiu na justiça. Então, isso vai ser uma decisão, uma coisa controversa. O Vasco vai conseguir, de repente, juntar todas as outras dívidas da recuperação judicial, mas essas aí que estão na CNRD certamente vai ter uma disputa, porque qualquer clube que vier questionar, porque o que é? O cara consegue uma decisão lá da FIFA punindo o Vasco e dando transfer ban. E o Vasco vai falar assim, não, mas está pagando aqui dentro do meu processo, ele vai receber daqui a 5 anos. Aí o cara, não, amigão, eu tenho um negócio para pagar imediatamente aqui. E aí a FIFA vai ter que decidir se ela, tudo bem, você está dentro do processo aqui, vai pagar, ou vai pagar no prazo aí alongado, ou paga imediatamente, aí o Vasco vai ter que tirar essas ações, essas dívidas aqui de dentro. Não sei se ficou claro aqui, vocês me dizem se a explicação ficou muito confusa, mas tem essa controvérsia, por isso essa dívida com os clubes é a mais complicada do Vasco dentro da recuperação judicial. O Danilo Lavieri, você entendeu bem o que o Rodrigo falou? Que
Vou contar para vocês, hein? O que eu entendi é que o bicho pegou feio, hein? É, pegou feio e ainda que eu acho que é grave da situação do Vasco é que na hora de ter feito o acordo com a SAF, ficou provado que a 777 não era uma boa compradora, né? Então, eu acho que isso transforma a situação em algo ainda pior, né? A gente vive um momento de muitos torcedores achando que SAF resolve tudo, que SAF é a solução de todos os problemas. E realmente, quando você vê algumas equipes na situação que eles estão, com umas dívidas que eles não conseguem pagar, ou que eles conseguiriam pagar se eles diminuíssem muito, muito, muito o investimento, eventualmente teriam que assim, ter um nível esportivo muito abaixo da história deles, a gente entende quando a SAF vira, entre aspas, a solução, né? Mas o que eu acho que o exemplo do Vasco deixa claro e fica de lição nesse nosso começo de era SAF aqui do Brasil, é que não é simplesmente vender e pronto. Tem que ter uma análise muito profunda, tem que ter um estudo muito bom para saber de quem tá, para quem você está vendendo, porque putz, você está vendendo mais de 100 anos de história, mais o amor de não sei quantos milhões de pessoas para alguém que você não conhece. A 777 já tinha um histórico duvidoso, né? Então realmente é muito triste a situação que fica o Vasco e você olhando assim, é difícil imaginar como vai ser essa recuperação sem o Vasco sofrer muito no campo esportivo, porque você vai ter que diminuir muito, né, o investimento, é o que o Vasco já tem feito, inclusive, né? O time do Vasco hoje está muito abaixo do que a gente já acostumou a ver, né? Eu ainda mais. Você é louco, o que eu via de Vasco nos anos 90 ali, perto do que eu estou vendo agora, parece completamente outro universo, né, Massini? Pois é, esse é um É, desafio, né? Fala, Rodrigo. não, o objetivo é até ter mais dinheiro, Danilo, porque eles já vinham pagando na justiça o RCE, né, famoso RCE, que é aquela concentração ali de todas as ações, e eles destinavam 15% das receitas. E agora, com a recuperação judicial, a intenção é destinar uma coisa menor. E aí a gente pode também ter essa discussão, né? Você vai, compra um jogador, e aí joga o outro clube para a recuperação judicial para ele receber em prazo de 10 anos. E aí ele está competindo contigo, né? E é a discussão que a gente vai ter na sequência, inclusive, ali em relação ao Cuiabá, com o Santos e Atlético Mineiro. Por isso que tem essa questão que vai ter que ser decidida juridicamente se essas dívidas com os clubes vão poder ficar na recuperação judicial ou não. É uma questão controversa. A gente está chegando a um ponto no futebol brasileiro que você vai fazer o seguinte: você está devendo para o Márcio, aí o Pedro está devendo para você. Aí você liga para o Márcio e fala: Ó, só vou te pagar quando o Pedro me pagar. Como o Pedro não me paga, eu não pago o Márcio não paga o Pedro, e aí fica essa coisa, né? Fica rodando. É o cachorro correndo atrás do rabo, Rodrigo. Isso O aí Inter, por exemplo, é é uma devedor, coisa. né? Aqui ele aparece como credor e ele é devedor do Flamengo e do Cruzeiro, né? Em transações, né? Sim, e do Palmeiras também, né? Tem a questão do Wesley, não é isso? Ah, o Wesley é Wesley. com o Isso. Cruzeiro. O É com Tabata, o tem a Cruzeiro. questão do Tabata, que eu não sei se foi pago ainda, né? Você vê, Rodrigo e Danilo, vocês estão vendo saída para o Vasco com um novo parceiro, um novo investimento? Isso andou de alguma forma? Seria plausível e possível falar, ó, vocês querem comprar aqui a casa do Massa? Eu vendo para vocês, mas tudo as minhas dívidas vocês vão pagar antes. Depois a gente vê o que faz. Isso é um negócio plausível, possível de ser feito no futebol? Porque pelo que a gente está vendo, a SAF vai depositando um quinhãozinho lá e depois vende, vai embora, não paga, contrata jogador. Cara, o exemplo do Vasco é nada mais de como era o modelo associativo, quer dizer, o presidente está encerrando o mandato dele, contrata, o outro vai pagar, não sei se paga, chega, entra, contrata, e o Vasco anunciou o jogador hoje, né? Tem um jogador apresentado hoje, certo? Hoje, só o nome dele, eu perdi aqui o nome dele, mas o Lloyd, exatamente, obrigado. O Lloyd foi apresentado, entendeu? Ainda bem que o Deb sou eu, porque senão ia ficar uma coisa de louco aí esse ataque, né? Fala, Mas Rodrigo. não, mas você vê, por exemplo, as dívidas Casa Pia e Benfica são duas dívidas SAF. Benfica foi o João Vitor e a Então, Casa Pia foi o Cleiton. Dois jogadores foram contratados pela 777. Não tem nada a ver com o modelo associativo anterior. Foi a SAF que gerou essa dívida.
O Nantes e o E aí? Inter, eu não sei exatamente quais são os jogadores, por isso eu não posso falar aqui. Mas eu acho que, Pois é, fala, Rodrigo, Rodrigo. desculpa aproveitar o que o Massini falou, mas você acha que a solução para o Vasco seria ter um novo investidor? Porque ele falou disso, né? Se de repente tem uma outra Sim. SAF, o que você tem visto, analisado disso? Não, então, eu apurei junto, o processo que estava, a gente já falou sobre ele aqui no programa, está paralisado. É o processo, você lembra, que é aquele grego, o Marinakis e o italiano Radrizzani, os dois estavam analisando, isso não acabou, mas está paralisado. Tem essa história também. Saiu um francês aqui, de repente apareceu um francês, saiu vendendo o Vasco em escritórios do Brasil, sem avisar o presidente do Vasco hoje que está em controle. Então, a situação tem esses embrólios, digamos assim, né? E por isso está suspenso. Hoje a realidade é tentar resolver essa recuperação judicial. O clube tem 60 dias para ter um plano aí de pagamento. Pois é, esse nome Marinax é maravilhoso, né? Ele já andou aqui no São Paulo, não foi? Mas tem um nome de risoto, né? Risoto a Marinax, que coisa maravilhosa, hein? Seria espetacular, eu amo risoto. Eu não posso ver o nome desse que eu perdi até a pauta do programa agora. Ah, rapaz, é isso.